Bom dia, galerinha. Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o encantamento das palavras. As palavras são encantadoras. E encantadoras eu vou utilizar no sentido de encanto, no sentido de bruxaria, né? Enfeitiçamento. As palavras enfeitiçam. E a ideia de que as palavras enfeitiçam não são minhas, né? Teve outros pensadores da área da filosofia que já disseram isso. O que eu quero dizer, dizendo que as palavras são encantadoras, que encantam, que enfeitiçam? Vou dizer que as palavras, muitas vezes, funcionam como uma espécie de armadilha que aprisiona o pensamento, de tal forma que as pessoas que expressam determinadas palavras têm fé plena e absoluta, que sabem o sentido dessa palavra e que esta palavra tem sentido único, que vale para todos e que esse sentido não é possível de discussão. Eu teria vários exemplos. Por exemplo, a palavra prisão. A palavra prisão é uma armadilha muito forte, porque a palavra ela captura as pessoas. As pessoas não capturam a palavra captura as pessoas. Algumas pessoas são capturadas pela palavra prisão e passam a acreditar que a palavra prisão significa para todos um lugar para sofrimento, para a dor, para o extermínio de bandidos. Do outro lado, há pessoas que entendem a palavra prisão como um lugar de infortúnio, um lugar de injustiça, um lugar que está equivocado porque produz dor, não ressocializa e a prisão é um problema. Vejam que a palavra prisão, e é apenas um exemplo, ela significa coisas diferentes para diferentes pessoas. Até aqui alguém poderá me dizer, mas tu está falando coisas óbvias. Eu adoro começar por coisas óbvias. Mas o que não é tão óbvio assim é que pode acontecer, em tese, de duas pessoas estarem conversando sobre prisão e elas acreditam que estão se comunicando. Mas, na verdade, uma refere-se à prisão como um local de dor, e é bom que assim seja, e o outro entende como prisão um local de dor que não deve ser assim. E elas falam, exprimem a palavra prisão, entendendo coisas absolutamente diferentes. E elas, aprisionadas, não conseguem perceber a diferença. Estou falando isso porque este encantamento ele acontece, ou melhor, ele permanece à medida que as pessoas, os falantes, abdicam da discussão, dos sentidos possíveis daquilo que falam. Quando a pessoa não estuda mais, quando a pessoa não lê mais, ou lê apenas aquilo que ratifica o seu entendimento. Acaba que essa palavra captura de tal forma essa pessoa que ela realmente passa a não compreender o outro. Existem também as pessoas de má fé, que sabendo dos vários sentidos que as palavras podem ter, fazem questão de que as pessoas pensem que não é assim, que as palavras são unívocas. Há uma palavra e um sentido. E agem de má fé, e com isso conseguem que as leis sejam mal interpretadas, com isso conseguem que as opiniões sejam mal dadas, né? E que haja um desentendimento entre as pessoas.
Aqui há um problema de aprendizagem. As pessoas que se recusam a aprender as possibilidades da comunicação, as pessoas que se recusam a aprender os vários sentidos comunicativos, as pessoas que se recusam a estudar os conceitos possíveis para as palavras-chave que usam, são pessoas que têm extrema dificuldade de comunicação e, se forem pessoas de boa fé, elas são pessoas que não conseguem, inclusive, perceber a dificuldade e passam a dividir o mundo entre as pessoas que, como ela, pensam e os ignorantes que, como ela, não pensam e não conseguem ir de um lado para o outro e ver a multiplicidade e possibilidades que a própria fala permite. Eu vejo nos meios de comunicação as mais variadas manifestações destas dificuldades de aprendizagem. O Facebook, eu adoro o Facebook, né? O Face, ele é muito interessante porque ele traz visões de mundo, perspectivas de mundo, e elas são repetidas de maneira unívoca, e repete, as pessoas curtem, e aquilo passa a ser uma verdade. As TVs também repercutem assuntos como uma visão biunívoca, uma visão única, como se aquilo fosse verdade. E os incautos, as pessoas não adeptas à aprendizagem, elas acabam sendo seduzidas e acabam repetindo e repetindo e repetindo. Já acompanhei inúmeras discussões, essas discussões que acontecem entre um cafezinho e outro, essas discussões que acontecem nas salas dos professores, nos diretórios acadêmicos, né? Essas discussões, e eu vejo que as pessoas do senso comum, independente da sua diplomação, mas que se perdem no senso comum, não conseguem de maneira alguma discutir. Elas conseguem, de uma maneira muito interessante, monologar. Duas pessoas juntas fazendo monólogos, porque uma entende X e não abre mão desse X, e a outra, que talvez correndo o mesmo risco, repete, e essa repete. Acaba a discussão, essa vai para cá, essa vai para lá, e vai repetir as suas mesmas coisas com as mais diversas pessoas. Portanto, é uma questão de querer aprender. É preciso que as pessoas que querem dialogar, as pessoas que querem trocar informações e não dar informações, as pessoas que querem realmente uma discussão produtiva, é preciso que sejam pessoas ligadas à aprendizagem. É preciso pessoas que queiram aprender, queiram negociar sentidos, queiram, ao dizer a palavra aborto, ao dizer a palavra prisão, bandido, político, política, que mais? Corrupção, consigam discutir as milhares de possibilidades que essas palavras possuem. E aqui me ocorreu, cruzou aqui por mim, eu peguei a ideia, que é a fatídica expressão, fatídica, fatal, ponto final, que é a expressão, mas é meu ponto de vista. Eu fico horrorizado com essa expressão, mas é meu ponto de vista. Porque, a rigor, a ideia de meu ponto de vista seria o espaço de liberdade que eu tenho para poder manifestar o que eu penso e não ser agredido. É o meu direito de dizer o que eu penso. Entretanto, as pessoas, quando dizem, mas é meu ponto de vista, elas estão dizendo, o que eu estou falando é o ponto final.
Eu estou exercendo o meu direito de dizer o que eu digo e exercendo o meu direito de abdicar da aprendizagem. Quando elas dizem, mas é meu ponto de vista, elas estão dizendo, encerrei o assunto, a partir daqui eu vou repetir e repetir e repetir este ponto de vista indefinidamente, porque eu não vou mais negociar sentidos. O que eu disse é o que eu disse, tu deves entender o que eu disse, e se tu não entendes o que eu disse, tchau, porque eu vou repetir e é meu direito de não aprender e continuar insistindo. Portanto, muito cuidado com a expressão, mas é meu ponto de vista, porque pode ser um ponto final, e geralmente é, um ponto final irritado, um ponto final não mais argumentativo, um ponto final significa não mais diálogo, mas monólogo. E a partir daí as discussões encerram, as pessoas não aprendem e ficam às vezes por muito tempo juntas, jogando palavras e não aprendem vírgula, não aprendem nada, porque não querem mais aprender. Então, portanto, fiquemos atentos à questão da aprendizagem. Queiramos aprender e não mais, é meu ponto de vista, como algo ponto final. Um abraço, um beijo e um queijo e muito desejo de aprendizagem, aprendizagem e aprendizagem. Um abraço.